Olá pessoal, estamos dando início a mais essa aula de computação em nuvem com o tópico de introdução à distribuição de conteúdo e implantação de aplicações. Vamos avançar aqui, na sequência eu vou explicar mais detalhes sobre ela, mas a ideia inicial aqui é justamente diferenciar uma coisa entre a outra, né, que é o conteúdo que normalmente é estático, da aplicação que é muito mais dinâmica e exige aí um conjunto maior de configurações e ajustes no ambiente que está sendo preparado. Então, vamos avançar aqui primeiro para o conteúdo da aula de hoje e na sequência eu explico em detalhes essa questão. Sobre nosso calendário de aula, eu sempre gosto de fazer essa abertura e essa explicação para quem está chegando aí para poder saber. É assim, no mês de junho entramos na etapa final desse semestre letivo. Então, nós estamos já no segundo bimestre de aula desse semestre e agora entramos no mês final, aí, praticamente o prazo final para nós podermos, então, encerrar o semestre. Foi um semestre bastante conturbado, não foi fácil nem para os professores, nem para os alunos, né, para a gente passar esse período, mas, enfim, a pandemia está aí, a gente está enfrentando, está superando e continuamos aí com o nosso calendário acadêmico. Felizmente, para aqueles que estão até agora, ainda a gente está conseguindo tocar aí e manter, então, o processo de aprendizagem. Só lembrando que agora, como entramos no último mês, nós temos poucos encontros. Nós temos dia 2, dia 9 e dia 16. Eu irei provavelmente ainda trabalhar esta aula hoje com uma introdução e no dia 9 com uma parte mais aplicada daí da nossa disciplina, essa parte de distribuição e implantação de aplicações, mas nós praticamente encerramos o conteúdo do bimestre, né, do semestre também. Então, peço que vocês prestem bastante atenção, o nosso foco agora está em armazenamento de arquivos e dados e, na sequência, na implantação de aplicações. E aí, obviamente, ali vocês estão vendo, está marcado dia 23 como avaliação bimestral. Eu não tenho certeza ainda se é nesse dia que irá ocorrer o caderno de provas ou no dia 30, ou é em algum dia próximo do dia 23. Mas fiquem atentos porque normalmente é nesse dia em que ocorre aí, nesse dia ou nessa semana que ocorre as avaliações do semestre, né? Hoje à tarde terá uma reunião do núcleo estruturante, provavelmente eles darão alguma orientação para a gente sobre isso, tá certo? Então, é isso. Vamos adiante. Daí, quando iniciando, então, falando sobre as formas de distribuição e implantação de aplicações, é bem interessante, eu já chamei a atenção de vocês ainda há pouco, falando sobre a diferença entre blob, bucket e tudo mais, né? De uma forma geral, os fornecedores e os provedores de recursos da nuvem, eles fazem uma distinção muito clara entre o que é um conteúdo estático e o que é um conteúdo dinâmico, tá? Então, a gente também, à medida que a gente vai avançando aí nos trabalhos, a gente vai percebendo que existe uma distinção clara entre ambos. Então, existe o que é chamado de compartilhamento de conteúdo, e o compartilhamento de conteúdo é como o equivalente, então, a uma pasta online onde você pode colocar o conteúdo que você tem. Só para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, imaginem o seguinte cenário. Você configura um ambiente, coloca lá um servidor de banco de dados. Aí, você pode fazer uma escolha ao selecionar um servidor de banco de dados, como é que você quer armazenar imagens e vídeos, por exemplo, nesse servidor. Você vai querer gravar as imagens e os vídeos dentro do banco de dados, como se fosse um campo no banco de dados. Então, você imagina que você, provavelmente, para subir um banco de dados com vídeo e imagem, você tivesse uma dificuldade razoável, porque o vídeo e a imagem, por característica, eles têm essa questão de serem muito grandes do ponto de vista de tamanho de dados, da quantidade de dados. Então,
normalmente o que se faz? Quando vai se armazenar imagem e vídeo, coloca-se as imagens e vídeos em uma pasta separada, dá toda a permissão de acesso necessária e vincula a URL, o destino, onde indica a ponta para essa pasta, compartilha-se somente aquela URL no banco de dados, para depois, a hora que você precisa dessa imagem, você faz então a invocação apenas daquela imagem naquela URL que você estabeleceu, que é o destino, né? A pasta onde está essa imagem. Então, os fornecedores, provedores de acesso a dados fizeram similar. Eles pegaram esta regra e transportaram para o modelo online. Então, é muito comum, tanto no Google quanto na Azure, né, no Google Platform, no Azure e no AWS, a gente ter aí essas indicações. Então, sempre quando vocês são direcionados para um espaço que está se criando um bucket ou criando algo similar, é justamente porque está se preocupado com o compartilhamento de conteúdos de grandes formatos, que normalmente são imagens e vídeos. Podem ser outros, mas normalmente são imagens e vídeos. E é diferente de um banco de dados que utiliza uma abordagem totalmente distinta da ideia de compartilhamento de conteúdo, ok? Você pode utilizar esses espaços para fazer publicação de páginas no site estático, que é o que vocês mostraram ainda há pouco para mim. Então, se você criou um recurso HTML, CSS, JavaScript, você pode até colocar lá. Um pequeno detalhe, essas páginas, esses espaços que são criados normalmente, às vezes, buckets ou qualquer outro, eles podem, às vezes, bloquear para que você não consiga executar conteúdo do tipo JavaScript, por exemplo. Eu quero colocar JavaScript. Pode tentar, mas nem sempre os fornecedores deixam disponível isso. Então, eles tentam normalmente caracterizar, deixar muito claro a distinção entre onde é um espaço dinâmico, onde você coloca a sua aplicação, e onde é um espaço mais de armazenamento, onde o objetivo é só colocar as coisas e ali deixar, tá ok? Agora, quando você fala da implantação de aplicações, e aí nós estamos falando de aplicações Java, de C# ou outras linguagens, normalmente você precisa do quê? Você precisa de um espaço no provedor, onde você coloca a sua aplicação. Esta aplicação não fica exclusivamente, os arquivos dessa aplicação não ficam parados, travados, né? Eles devem ser executados, então eles vão precisar de permissão diferente do que o conteúdo estático, então ele precisa de permissão de execução, porque se você tem um arquivo, um .class lá, Java, né, que você quer rodá-lo, quer executá-lo naquele computador, você tem que ter permissão para isso. Então, quando nós começamos a falar de aplicações, nós paramos de falar de aplicações estáticas para falar de aplicações dinâmicas. Isso pode ser em Java, C#, mas pode ser em qualquer outra linguagem. Então, o fornecedor vai ter maneiras distintas ou formas distintas para separar esse espaço lá na nuvem para você poder colocar o seu código e executá-lo. Até porque a gente vai ver ali, para executar um código, a gente tem uma série de regras e de coisas que a gente precisa que ele aconteça. E outra situação é o de banco de dados. Então, o banco de dados, ele também exige um espaço específico, exige um software específico que possa ser executado e te permita realizar as operações de inclusão, exclusão, alteração e tudo mais. Então, para fazer a implantação de aplicações, então a distribuição de conteúdo estático é uma coisa. E a implantação de aplicações é outra. Por quê? Porque você precisa de espaços distintos no servidor para você poder, ora, executar código, ora, fazer consulta de banco de dados, por exemplo. Ok? Então, eu peguei aqui como exemplo uma forma de publicar conteúdo na AWS e trouxe só esse modelo aqui. Aí tem uma URL que aponta para a explicação detalhada desse modelo, então quem quiser está ali embaixo nessa apresentação.
mas eu trouxe para vocês esse exemplo só para mostrar um pouquinho isso tudo que eu expliquei anteriormente ali. Então pensa assim, você tem lá um usuário com o navegador dele e ele vai acessar um conteúdo que está disponível na internet. Então para ele não importa como é que está por trás disso tudo. Mas para nós agora como programadores, desenvolvedores que vamos publicar essas aplicações, isso é muito importante. Então quando você olha ali, você vê assim, o usuário acessa a internet. Ele quer navegar num site, por exemplo. Quando ele tenta acessar, na infraestrutura da Amazon, o que acontece? Ele passa primeiro pelo Elastic Load Balance, que é o ponto LB ali, que é o balanceador de carga. O que é esse balanceador de carga? Esse balanceador de carga é um servidor, um modelo de servidor de filtro, né, que a Amazon oferece, para caso você publique um site e esse site comece a ter 1 milhão de acessos por dia, por exemplo. Então pode ser que tenha momentos lá que ele tenha picos, concorrência, e ele possa não dar conta, né? Se você tivesse num único servidor, ele não daria conta. Então aí a Amazon já disponibiliza o Elastic Load Balance para fazer esse balanceamento de carga. Então ele pode, à medida que as requisições vão chegando e vão aumentando, ele começa a fazer a distribuição para os servidores web que estão ali representados pelo Elastic Compute Cloud, né, que são os servidores virtuais, tá, ok? Então, os EC2 ali são os servidores que fazem parte aí de uma gama de servidores que vão responder para você pela requisição que está sendo feita. Então, se o usuário tentar navegar, ele vai cair nisso. E aí, para concluir essa lógica, observem vocês ali. Os servidores web, os EC2, eles vão fazer acesso ao quê? Eles vão fazer acesso a 2 tipos de serviços que a Amazon oferece. Um deles é o S3, e alguns de vocês hoje já comentaram que utilizaram o S3 como exemplo, né? E o S3 é o que? Ali está, Simple Storage Service. É um serviço da Amazon de armazenamento de arquivos, tá, ok? E aí, o interessante disso é você perceber o seguinte, mas o que é então o S3? O S3 é nessa infraestrutura que a Amazon está disponibilizando, o espaço onde você cria os buckets e guarda os blobs lá, né, os arquivos binários muito longos, do tipo vídeo e imagem, tá? Então, ele é um espaço para armazenamento de arquivos. Se eu quisesse, eu poderia comparar isso aqui ao Google Drive, ao OneDrive, por exemplo. Então, o S3 teria uma equivalência sim. Óbvio que eu poderia colocar o meu conteúdo de vídeo e imagem no Google Drive e daí pedir para o servidor web acessar as minhas imagens, os meus vídeos que estão no meu Google Drive. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, o Google Drive faria o papel do S3 aqui, tá vendo? Então, essa é uma possibilidade aí de se fazer. Óbvio que tem que entrar nas regras de segurança da Amazon lá e verificar se ele vai te permitir fazer isso, mas isso seria uma possibilidade, por exemplo. Agora, ao mesmo tempo, o servidor virtual ali, o EC2, vocês vejam que ele acessa o RDS. Aí o que é o RDS? O RDS é ali, Relational Database Service, é um banco de dados. Então, vejam que há uma distinção clara, e é isso que eu tentei explicar para vocês anteriormente, entre como é que os fornecedores vão disponibilizar a opção de armazenamento de dados, de publicação de aplicação e de armazenamento de arquivos. Então, olhando esta lógica, veja o que nós precisaríamos. Nós precisaríamos de um espaço no EC2, que é o nosso servidor virtual, para colocar o nosso código executável, que é um código dinâmico, pode ser em C#, pode ser em Java, pode ser em qualquer outra linguagem, nós teríamos que colocar no EC2. O EC2 teria que acessar um sistema de armazenamento de arquivo, que pode ser o S3, onde ficariam as imagens e vídeos, por exemplo. Então esta é a configuração. E mesmo assim, o EC2, nossa aplicação que estaria no EC2, precisa acessar um banco de dados que vai estar no RDS, tá? Que é um sistema de serviço para banco de dados. Então,
quando nós vamos configurar ou distribuir uma aplicação, nós temos que levar em consideração esses 3 fatores. Primeiro, aonde iremos colocar o código executável, aonde iremos colocar o banco de dados e onde iremos colocar os conteúdos estáticos, como imagens, vídeos e assim por diante. E esta regra que eu usei como exemplo para vocês aqui, da Amazon, ele se aplica para praticamente todos os provedores e fornecedores de computação em nuvem. Tá? Então, nós, na sequência, vocês vão precisar publicar aí um conteúdo de uma aplicação online, então vocês precisarão fazer esse tipo de distribuição, e aí, de acordo com o provedor que vocês escolheram, vocês vão ter, então, que identificar como é que vocês farão a configuração e a distribuição dessa aplicação, levando esses 3 elementos como fundamental, né? A parte onde eu coloco o código executável, que é a parte dinâmica, aonde eu coloco o conteúdo estático, que são imagens e vídeos, e como é que eu configuro o banco de dados. E aí, naturalmente, cada fornecedor vai ter a sua regra e o modelo. E existem várias formas, inclusive, de se fazer isso, tá? Que é o que nós vamos discutir a partir de agora. Bom, dado a informação que eu falei para vocês, agora a gente entra aqui no outro aspecto do processo de distribuição e publicação de conteúdos, implantação de software, né? Que é esses 3 tópicos que eu coloquei para vocês aqui. A questão de servidor físico, de máquina virtual e containers, tá? Então, o último tópico ali na sequência eu já vou falar com vocês, mas ele tem muito a ver com o que há de mais moderno do ponto de vista de publicação de conteúdo ou implantação. Enquanto que o primeiro, que é o servidor físico, é o que eu poderia dizer que é o modelo mais antigo possível, né? Então, um servidor físico, basicamente você poderia pensar assim, ele é composto do quê? Do hardware e do sistema operacional que ele tem. Então, por exemplo, se você quisesse publicar um conteúdo na internet, que a gente chamaria na nuvem, e deixá-lo disponível na internet, você poderia fazer isso da sua casa. Você poderia, na sua casa, subir um servidor físico, configurar, deixar ele bem configurado com memória, aquela coisa toda, e fazer as configurações no modem, negociar com a operadora, aí o processo de URL, de IP, né, que você teria, o IP que você teria para poder trazer, então, a requisição até o seu computador, faz lá toda essa configuração e você monta o seu servidor físico para disponibilizar a sua aplicação na internet. Aí, dado que você tem o seu servidor físico, você poderia fazer o quê? Pegar a configuração, ajustar bem a configuração de disco e memória, instalar o servidor lógico, né, o software, que é o software de servidor, o Tomcat, ou o IIS da Microsoft, ou o Node.js, por exemplo, para JavaScript, configurar nesse servidor e ali publicar a sua aplicação. Então você teria que no seu servidor físico, na sua máquina, arrumar um espaço, primeiro, para você colocar o site junto lá com o servidor, então o site ou a aplicação, as informações dele, um espaço onde você colocaria as imagens e no seu computador instalar um banco de dados, MySQL, Postgres, seja lá o que for. E aí fazer com que a sua aplicação acesse esse banco de dados. Esse é o modelo mais convencional e tradicional de montar um servidor. E assim, quando você faz isso, você traz para você a vantagem de você ter o controle total deste servidor, mas você traz também os problemas que a gente identificou lá no início da disciplina de ter que montar um servidor e dar manutenção para ele. Então, para começar, uma das desvantagens de fazer isso, o seu computador na sua casa, se ele fosse o servidor, ele teria que ficar 24 horas por dia ligado, 7 dias por semana, porque as pessoas podem acessar a qualquer momento o seu site. Então, isso é um problema. E se você tiver que fazer manutenção nesse computador, como é que você faz? Aí você teria que ter todo um modelo de substituição de HD, de peças, sem desligar, ou se desligasse já ter o servidor de backup para poder ficar no lugar, né? Então, veja que
gerenciar essa infraestrutura física, ela é um pouco mais complicada e não vale a pena fazer isso no nosso próprio computador. Então, quando a gente pensa no servidor físico, basicamente, o servidor físico também existe lá do outro lado, no lado dos nossos fornecedores, que é o Google Platform, o Microsoft Azure ou a Amazon AWS. Eles também têm servidores físicos, só que como existe um grande investimento nesses servidores, então eles conseguem dar todo o suporte e fazer com que a gente tenha lá uma máquina que a gente praticamente não percebe. E aí entra o conceito da máquina virtual. O que aconteceu? Considerando que é inviável para mim montar o servidor físico na minha casa, no meu com meus computadores e tudo mais, eu quero terceirizar esse serviço. Aí surge-se então o conceito de máquina virtual. Então, logo que a internet começou a ter isso, disponibilizar isso como serviço, os fornecedores correram atrás de tecnologias e recursos que permitiam com que o quê? Eles montassem computadores muito poderosos do ponto de vista físico, mas que este recurso físico fosse usado até o limite do que é possível, até porque tem interesses financeiros atrás disso. Então, se eles montaram um servidor lá com, sei lá, 10 terabytes, por exemplo, de disco, eles poderiam negociar para 10 clientes para que cada um tivesse 1 terabyte. Mas o cliente está utilizando aquele 1 terabyte o tempo todo? Se sim, ótimo, então eu tenho que fornecer e eu tenho lá 1 terabyte para ele. Mas se eu vendo para ele 1 terabyte e ele usa 100 megas, por exemplo, ou 100 gigas, aquele espaço que ele não está usando naquele momento, eu tenho que ter uma forma de gerenciar e aproveitar isso, porque é recurso que alguém pode estar utilizando. Então, os fornecedores criaram, então aí foi criado todo esse mecanismo que é as máquinas virtuais, né? Então tem VMware, tem VirtualBox, tem vários modelos deles que nos dão esse tipo de acesso. E aí os fornecedores, numa forma geral, disponibilizaram desta forma para a gente, que era você ter uma máquina virtual. E a máquina virtual, se você for pensar bem, ele é assim. Você pode entrar lá, por exemplo, na Amazon, ou no Google Platform, ou no Azure, e criar uma máquina virtual inteirinha para você. E aí você passaria a fazer todas as configurações lá na máquina virtual como se fosse o seu próprio computador. Então ele disponibiliza lá para você uma versão em Linux, uma versão em Windows, ou em outro sistema operacional que esteja disponível, e você entra, faz um login lá nessa máquina virtual, e lá você faz todas as configurações para disponibilizar a sua aplicação ou seu site na web, com uma vantagem, qual a vantagem da máquina virtual em relação ao servidor físico? Que a empresa fornecedora vai garantir para você que aquela máquina virtual vai estar sempre online, 24/7 que diz, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, o seu trabalho é de entrar lá nessa máquina virtual e fazer toda a configuração que você precise nesta máquina. Então, seria o equivalente assim. Você teria o seu ambiente local, aonde você produz e prepara tudo que você tem que preparar, e você teria um ambiente online, que é onde você publica, né? Essa máquina virtual online, onde você publica e deixa disponível 24 horas por dia, tá certo? O que mais? E aí, a gente tem ali da máquina virtual toda a forma de serviços, eu não coloquei aqui, mas um outro modelo de empacotamento, e esse era um outro modelo que eu queria colocar com você, é a virtualização na forma de containers, né? Comentar com vocês sobre isso. O que acontece? Quando eu utilizo uma máquina virtual do fornecedor, eu faço uma configuração no meu ambiente de uma forma, e eu tenho que ir lá na máquina virtual fazer a mesma configuração igual eu fiz na minha máquina. Então, por exemplo, se eu tenho na minha máquina instalado um servidor Apache Tomcat e um banco de dados Postgre, lá na máquina virtual eu terei que fazer a mesma coisa. Eu posso utilizar a plataforma do fornecedor como serviço. Aí eu tenho que me adequar às regras dele, a gente já vai discutir sobre isso. Mas
Além disso, eu poderia trabalhar com containers, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre containers mais na sequência. Mas os containers vão me dar, então, o quê? Condições de eu ter um único ambiente no meu ambiente de desenvolvimento, onde eu configuro tudo, deixo tudo pronto, e eu subo isso para o meu fornecedor como container direto. Então eu não teria nem que me preocupar que tipo de servidor, qual tipo de máquina virtual, eu subo o container direto. Então esse é o modelo mais moderno, mais atual possível de publicação e distribuição de aplicações, tá ok? A gente já vai avançar aqui e vamos ver mais alguns detalhes sobre isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora falando aqui sobre a questão de distribuição é isso aqui. Eu já comentei rapidamente anteriormente, mas é assim. Imagine que você está fazendo uma aplicação em Java, você provavelmente vai utilizar na sua máquina local, que é um ambiente de desenvolvimento, a JDK, que eu coloquei Java 8, já existem outras versões, você vai usar um servidor de aplicações que é o Apache Tomcat, e você vai utilizar um banco de dados MySQL. Então, para que você comece a desenvolver e a fazer a sua aplicação, você já tem que criar esse ambiente todo, configurar variável de ambiente, preparar tudo, deixar tudo muito resolvido, sem contar que no momento que você está construindo a aplicação, você tem que se preocupar com todas as bibliotecas, né? Todas as libs que chamam, que estão vinculadas à sua aplicação, se elas são compatíveis, se as versões são corretas, se ela funciona adequadamente, para daí você poder colocar a sua aplicação em produção. Então essa é uma característica da forma de desenvolver uma aplicação, um sistema. Agora, e se eu quiser mandar isso para produção, que é publicar na nuvem? Como é que funciona? Ora, o que eu preciso na nuvem é um ambiente idêntico ao que eu tinha em desenvolvimento. Então eu vou precisar de lá um lugar onde eu tenha o Java 8 rodando, o Apache Tomcat rodando, o banco de dados MySQL rodando, para conseguir rodar para mim a minha aplicação lá. Então significa que eu tenho que, em alguns momentos, eu tenho que estar rodando no meu ambiente, que é o ambiente de desenvolvimento, mas tenho que ter um ambiente espelho, idêntico em produção, para eu conseguir publicar a minha aplicação. E quando a gente trabalha nas fábricas de software, existe até um intermediário aqui, que é um ambiente de homologação, que é um outro ambiente exatamente igual ao de produção, para poder testar as aplicações, né? Então, veja a dificuldade que é nesse modelo para a gente poder construir e dar suporte para a distribuição e publicação de uma aplicação. Mas é o que você acaba tendo que ter, ou seja, para o mesmo ambiente que você tem em desenvolvimento, você tem que ter uma cópia, uma réplica no ambiente de produção. Logo, você tem que aprender a utilizar os recursos do seu fornecedor para poder resolver, tá ok? E aqui eu coloquei um termo ali chamado Dependency Hell, o inferno das dependências, né? Porque isso, nesse modelo mais antigo, antigamente era um inferno mesmo, era uma luta para conseguir fazer uma aplicação funcionar em produção, porque você gastava muito tempo configurando o ambiente de desenvolvimento e quando você ia publicar em produção, você gastava horas e horas e dias, às vezes, para conseguir deixar essa aplicação funcionando adequadamente em produção. Então, vejam que não é uma coisa trivial. E esta é uma das atividades que a gente está discutindo aí para os próximos dias, né? Para encerrar essa disciplina, é você aprender a fazer isso aqui, a distribuição de uma aplicação. Então, é óbvio que você vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha é qual é a abordagem, qual é o modelo de distribuição que você vai utilizar. Então, na maioria das vezes, as opções de distribuição elas se encaixam nessa daqui. Através do ambiente do fornecedor, então você utiliza isso como uma plataforma, como serviço, né? Então você não faz a configuração igual você fez na sua máquina local. Eu fui lá na minha máquina, instalei o Tomcat, instalei o servidor MySQL de banco de dados e mandei rodar. Aí eu vou lá para o fornecedor, lá no fornecedor eu não vou fazer igual eu tinha feito no ambiente de desenvolvimento, eu vou ter que fazer diferente. Então aí você está utilizando essa plataforma como serviço. Você está estudando como são as configurações do seu fornecedor para você poder publicar a sua aplicação. Outro modelo que a gente já discutiu anteriormente é utilizando a máquina virtual.
ao utilizar uma máquina virtual, você pede para o fornecedor, isso pode ser feito na Amazon, pode ser feito na Google ou na Microsoft Azure, você vai lá e cria uma máquina virtual, e ao criar a máquina virtual, você passa a ter um ambiente similar ao que você tem em desenvolvimento. Então, se eu estou usando o Windows 10 no meu ambiente de desenvolvimento, eu vou lá, crio uma máquina virtual com o Windows 10 e lá eu replico toda a configuração que eu tinha na minha máquina de desenvolvimento. Então, isso a gente está usando a infraestrutura como serviço. Lá, eu pego um determinado espaço de disco, memória e tudo mais, mas eu faço a configuração do meu jeito, deixo rodando exatamente como é no meu ambiente de desenvolvimento. Então, eu trabalho com imagens de espelho. E, obviamente, a última opção aqui é a opção de criar um container no meu ambiente de desenvolvimento e a hora que eu vou subir toda a minha solução para aplicação, eu pego esse ambiente, que é o ambiente já com o container preparado, com tudo dentro. Então, o container normalmente tem tudo configurado, banco de dados, servidor de aplicações, a parte de conteúdo também estático, está tudo dentro desse container. Você pega e manda isso para o fornecedor como um container. Isto é chamado do quê? Isso é chamado, de certa forma, plataforma como serviço por enquanto, mas está se mudando a nomenclatura para chamar função como serviço. Aí é o FaaS. Então você utilizaria esta abordagem de distribuição. E para mostrar para vocês aqui um exemplo, eu coloquei aqui uma combinação que está sendo muito utilizada agora nos últimos anos, que é utilizar o Docker. Tem outros concorrentes, o Docker não é o único, né? Usar o Docker e o Kubernetes, né, que é um orquestrador de containers. Então, como é que funcionaria isso aqui? Você basicamente na sua máquina configura um container utilizando o Docker, por exemplo, faz tudo o que você tem que fazer, configura banco de dados, configura servidor de aplicações, espaço de armazenamento do conteúdo estático e tudo mais, deixa ele pronto, deixa o container preparado. Depois, você pode, utilizando o Kubernetes, fazer o quê? Fazer a publicação do container em um dos fornecedores aqui de computação em nuvem. Então, eu poderia pegar, por exemplo, pegar o Docker e subir no Google Cloud Platform, ou no Oracle, ou na Amazon, ou na Azure, indiferente. Porque aí eu fico desvinculado da infraestrutura daquele fornecedor, né, daquele provedor de conteúdo. E aí eu faço a orquestração, ou seja, eu mando para onde eu quiser a minha aplicação. Então ela começa a gerar aí um modelo de distribuição de aplicações menos dependente do fornecedor. Então a gente começa a isolar então um modelo de distribuição de aplicações. Então esse é um modelo que está ganhando força, é um modelo mais moderno aí, né, dentro do processo de distribuição. Ok? Eu coloquei aqui nesta página um vídeo, aí está o URL dela embaixo, que mostra um pouquinho, explica, o pessoal da Vertigo Tecnologia faz ali uma explicação de como funciona o Docker. Então quem tiver interesse em conhecer aí, pode dar uma olhadinha nesse vídeo para poder aprender, entender, ok? E aí, só para fechar a parte de publicações, nós temos que pensar no seguinte: você também terá que implantar um banco de dados, né? E o banco de dados, se ele não for dentro de uma máquina virtual, que é o que a gente estava comentando ainda há pouco, se você tiver uma máquina virtual, é você quem faz a configuração lá, coloca o banco de dados que você quiser. Você tem que ter licença, mas você publica. Agora, se não for assim, você pode utilizar a infraestrutura, né, a plataforma como serviço da Google, da Amazon ou da Microsoft, a plataforma como serviço. E para usar a plataforma como serviço, você terá que deixar o banco de dados isolados, porque eles vão fornecer para você o banco de dados como serviço também. Então, esta é uma das formas de você compartilhar banco de dados. Infraestrutura como serviço, você tem lá a máquina virtual, você configura dentro dessa máquina virtual o banco de dados que você quer. Então, ele é muito similar ao nosso ambiente de desenvolvimento, ok? Então essas são as possibilidades de implantação de banco de dados.
E eu estou compartilhando com vocês aqui nessa apresentação os vídeos que eu já publiquei para vocês das nossas aulas. Eles estão nessa URL, estão vinculados lá no site também. Se vocês olharem bem, lá no comecinho, quando eu comecei a explicar sobre as plataformas na nuvem para vocês, eu fiz questão de entrar e criar um modelo de banco de dados para as três, né, para os três modelos, para vocês verem como se cria a plataforma, como se cria o banco de dados lá. Nesses modelos que eu criei, eu utilizei o banco de dados como serviço. Eu não criei uma máquina virtual, fui lá e configurei eu manualmente o banco de dados. Não, eu usei a plataforma, né, o banco de dados da plataforma, da forma como eles disponibilizam. Então foi um modelo. Para a implantação da aplicação de vocês futuramente, aí, que vocês precisarão fazer, vocês terão que fazer uma escolha. Vocês vão usar a plataforma como serviço, vocês vão usar uma máquina virtual para fazer isso, ou vocês vão usar um container para poder publicar a aplicação de vocês. É uma escolha que vocês terão que fazer. Se resolver utilizar a plataforma como serviço, então vocês terão que usar o banco de dados como serviço e ele fica disponível aí para vocês, tá ok? Esses vídeos é só acessar lá e ele tem a orientação de como criar o banco de dados como serviço. E aí, só para encerrar com vocês aqui agora, eu já tenho, eu coloquei aqui mais alguns links que diz assim, por exemplo, recursos que as plataformas, principalmente as principais, oferecem para vocês. Então, ferramentas para desenvolvedores, está aí a URL dos três principais. Então, lá quando você entra, eles oferecem uma série de ferramentas que incluem desde ferramentas de linha de comando, ferramentas que você pode integrar, por exemplo, com as IDEs, ambientes de desenvolvimento, e outras que facilitam muito o trabalho de publicação e distribuição das aplicações, ok? Eu coloquei aqui alguns passos, alguns tutoriais que mostram como utilizar o Eclipse e o Visual Studio, né? Alguns exemplos do pessoal usando essas plataformas para fazer distribuição e implantação de aplicações. Eu também iria colocar do IntelliJ IDEA, mas ele é pouco utilizado no Brasil, então eu optei por não, só colocar o Eclipse e o Visual Studio, né? Então, para quem quiser aí poder ter uma ideia de como esses ambientes funcionam e distribuem aplicações para as plataformas. Eu fiz Eclipse com AWS, Eclipse com Google Cloud e Eclipse com Azure. A mesma coisa, Visual Studio com Azure, Visual Studio com AWS e Visual Studio com Google. Então eu fiz uma relação entre ambos os ambientes e plataformas aqui na seleção desses tutoriais, ok? E esses exemplos de publicação de conteúdos estáticos é o mesmo que eu já disponibilizei na aula anterior para vocês, aqui sobre a parte da Amazon. Então aqui as URLs dos sites que dão indicação para a Amazon. Há algumas URLs que dão indicação de como fazer isso no Google Cloud Platform, está disponível para vocês também. E algumas URLs que colocam aqui como fazer isso na plataforma Azure da Microsoft. Então, esses exemplos são basicamente os mesmos que vocês já tiveram acesso na aula anterior. E, obviamente, tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente ainda terá mais conteúdos. Eu vou fazer agora, para a próxima aula, uma apresentação das abordagens mais práticas disso tudo que eu comentei na forma teórica. Mas o objetivo é que vocês façam o quê? Que vocês publiquem uma aplicação do projeto disciplinar ou alguma outra que vocês tenham feito já anteriormente na nuvem. E essa é uma das missões que vocês têm aí para encerrar essa disciplina, né? É conseguir publicar uma aplicação com acesso a banco de dados e tudo mais na nuvem e falar, ó, consegui, está funcionando, é isso. Então, esta é a última atividade desta disciplina. Ela pode ser realizada em equipe, naturalmente, as equipes que vocês se juntaram. E esta atividade terá que ser realizada até às 8 horas da manhã, quer dizer, a URL dessa aplicação rodando tem que estar disponível para mim às 8 da manhã do dia 23/6, que é aquele dia que aparentemente teremos nosso caderno de provas, tá, ok? Então vocês vão se juntar, se organizar aí, estudar a aplicação, se é do projeto disciplinar ou se é alguma outra que vocês vão pegar como exemplo, escolher a plataforma e começar a fazer essa atividade, que inclui publicar tanto conteúdo estático
quanto publicar conteúdo dinâmico e esse conteúdo dinâmico com acesso a uma base de dados. E pode-se escolher qual é a abordagem que vai se utilizar. Pode ser tanto no modelo, utilizando lá o modelo de plataforma como serviço, então você fica muito amarrado na plataforma. Pode ser utilizando uma máquina virtual, que aí você configura o ambiente de distribuição igual ao seu ambiente de desenvolvimento, ou pode ser no formato de container, que daí você fica livre para migrar de uma plataforma para outra, tá bom? Então, esta é a nossa discussão de hoje, a nossa aula de hoje, e eu encerro por aqui, lembrando que no próximo encontro agora eu vou trazer para vocês exemplos de publicações, né, de aplicações nesses 3 provedores principais, pelo menos aí para vocês poderem ter ideia de como funciona e como realizar, tá bom? Então é isso, pessoal.